Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly, seja muito bem-vinda ao meu canal Pleníssima. E hoje, gente, eu vim falar sobre alinhe suas vontades. Gente, estava fazendo uma reflexão, né, sobre o quanto que às vezes nós, né, a gente realmente deseja realizar muita coisa, a gente às vezes faz algumas orações pedindo a Deus que Ele realmente realize vários sonhos que a gente tem, várias conquistas, e a gente pede, né, a gente pede muitas vezes, inclusive. Só que eu estava fazendo uma reflexão sobre o quanto que a gente precisa realmente pedir que Deus, na verdade, Ele alinhe primeiro as nossas vontades, para que a gente realmente peça a Deus, né, aquilo que realmente Ele deseja realmente realizar na nossa vida. Por que isso é importante, gente? Porque começa a refletir aí, né, com você, né, como que realmente age um pai diante de um filho, né, diante de uma criança. Ele realmente quer entregar o melhor, né, para o seu filho, o melhor para aquela criança. Só que às vezes, gente, se a criança, né, se o filho aí realmente pedir algo para o pai que realmente seja nocivo para ele, nocivo para a saúde dele, um pai ele não vai entregar, né? Se o pai, sei lá, se o filho pedir para o pai de repente, que ele quer de repente fumar, que né, quer usar de repente algumas drogas, você acha que um filho pedindo isso para o pai vai entregar isso para o seu filho, por mais que ele ame o seu filho, né, que ele peça, ele vai dizer não, né? Porque essa vontade do filho é nociva, né, para a saúde dele, é nociva para a vida dele. Né? Então, assim, como um pai ama, né, o seu filho, ele vai dizer muitas vezes não para alguns pedidos que ele sabe que vai ser ruim para ele. Então, com a gente é a mesma coisa, né? Quando a gente às vezes pede para Deus, aí faz uma oração pedindo para Deus algumas coisas, e às vezes a resposta dele realmente não. Porque ele sabe que o que a gente está pedindo, né, vai ser nocivo para a gente, vai fazer mal para a nossa vida. E às vezes a gente não tem essa consciência, a gente não sabe o porquê que a gente está recebendo esse não, né, das respostas aí às vezes que a gente recebe de Deus. E a gente precisa entender, né, que às vezes a gente precisa orar realmente, pedir aí para Deus que Ele alinhe as nossas vontades com a vontade dEle, né, porque quando a gente realmente tem as nossas vontades alinhadas, a gente vai pedir aquilo que Ele realmente quer entregar pra gente, e Ele entrega a gente, Ele entrega com gosto, porque Ele é Pai, né, e todo pai quer entregar o melhor para o seu filho, né, e Ele diz realmente ali na palavra dele, né, que tudo aquilo que pedires com fé, né, crendo, recebereis. Então, se você pedir com fé, você vai receber, desde que você peça aquilo que esteja alinhado à vontade dele, alinhado realmente àquilo com que realmente vai ser bom para você, né? Vai te trazer edificação, vai te trazer transformação, vai te trazer crescimento e evolução, né? E vai contribuir com a sua vida e, consequentemente, vai contribuir também com a vida de outras pessoas. Então, gente, antes de pedir qualquer coisa que seja, peça para que Deus realmente alinhe as suas vontades à vontade dele, para que você tenha sabedoria para poder pedir, né, aquilo que você deseja, para que você tenha realmente sabedoria, né, para realmente sonhar, né, com coisas grandes, com coisas lindas que Deus realmente quer te entregar, mas que você saiba pedir para que você realmente consiga receber. Legal, gente? Então, eu vim trazer essa reflexão, né, para vocês aqui hoje, né, talvez você esteja realmente, né, querendo realizar algumas coisas na sua vida, talvez você esteja aí, né, esperando algumas respostas que às vezes você ainda não tem, né, então é preciso você realmente conseguir fazer esse alinhamento, e principalmente, gente, é importante a gente ter discernimento e maturidade para compreender realmente as respostas de Deus, né, porque o primeiro discernimento é quando a gente consegue entender, né, compreender com clareza as respostas dele, que muitas vezes vem aí de diversas maneiras, né, por sinais, né, resposta através de pessoas, de situações, ele fala de diversas formas, principalmente através da palavra dele, né, então a gente precisa ter discernimento para conseguir compreender, e maturidade, né, por que maturidade também é importante, né, inclusive junto com o discernimento, porque às vezes você tem discernimento, você consegue compreender a resposta dele, só que muitas vezes você não aceita, né, a resposta. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, quer tanto, que às vezes Deus dá uma resposta, dá um não, que a gente não quer ouvir, né, e a gente reluta. A gente quer continuar insistindo, quer continuar perguntando, quer continuar pedindo por aquilo.
é aí onde falta maturidade, porque a gente tem que ter maturidade para compreender, né, realmente esse não de Deus em relação a algo que muitas vezes vai ser nocivo para a nossa vida, e a gente não sabe. A gente pode estar pedindo para Deus algo que pode ser ali como uma droga, né, como um cigarro, como alguma coisa realmente seja nociva, no caso ali da criança em relação ao pai. Só que a gente não sabe, a gente não aceita o não, a gente quer continuar pedindo, insistindo como se realmente fosse uma criança. Lembra, gente, que eu já falei aqui também, né, que a gente precisa entender a importância da renúncia, né, que a gente precisa entender que cada escolha exige uma renúncia, e a gente precisa entender que tem que ter maturidade para a gente compreender aquilo que a gente tem que renunciar. E a criança não tem maturidade para fazer essas escolhas porque ela é uma criança, mas nós, enquanto adultos, a gente precisa entender que a gente precisa sim fazer algumas renúncias, né, quando a gente escolhe alguma coisa. Então, quando a gente recebe uma resposta, né, seja ela aí positiva, muitas vezes, né, negativa, a gente precisa ter maturidade, além do discernimento, para poder aceitar que aquilo não vai ser bom para a gente naquele momento, que não vai ser bom para a gente, que não vai fazer bem, e a gente não vai entender muitas vezes, né, quando a gente recebe a resposta, mas é importante que a gente consiga confiar de que Ele é Pai, gente, de que Ele cuida, de que Ele quer entregar o melhor, né, então apenas confie na resposta, né, tenha aí, desenvolva aí realmente esse alinhamento, né, das suas vontades, peça para Deus realmente alinhar as suas vontades, e quando você pede realmente algo que Ele vê que vai ser bom para você e para a sua vida, gente, Ele nos entrega, e Ele nos entrega muitas vezes muito mais do que a gente pode pedir, do que a gente pode esperar, né, então essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês, gente, para vocês realmente terem aí essa confiança de entender que Deus é Pai, né, e como todo Pai, né, Ele quer agradar realmente um filho, né, mas Ele também corrige, né, como todo Pai, Ele corrige, gente, Ele repreende, mas Ele quer agradar, porque Ele é Pai. Ele não está se recusando a entregar aí nada para você, não está te recusando a entregar nada. Muitas vezes você está orando aí, pedindo, né? Às vezes as pessoas têm realmente ali uma necessidade de pedir, às vezes, muitas coisas materiais, né? De pedir, enfim, qualquer coisa que seja. Vou dar um exemplo aqui, de pedir um carro, por exemplo. Só que às vezes você está orando da forma errada, às vezes você está pedindo aí para Deus te abençoar, de repente, um carro, né? Um bem material. E você tem questões pendentes aí com você, com a sua família, né? Às vezes você tem alguma mágoa aí que está dentro de você, que está realmente te impedindo de você realmente ser uma pessoa mais feliz, né? Desenvolver realmente aí um sentimento mais pleno. E você está pedindo coisas, está pedindo só mesmo materiais. Então, gente, antes de pedir um carro, gente, peça perdão. Resolva algumas questões que às vezes você tem aí internamente, né, com você, né, ou com alguém da sua família, né, ou com algum amigo. Como que você vai, né, pedir aí algumas bênçãos materiais se você não tem resolvido aí algumas questões pendentes dentro de você? Se você está carregando correntes, se você está carregando mágoas, então você precisa alinhar primeiro as suas vontades. Peça para Deus te ajudar a você conseguir identificar aquilo que você tem que limpar, aquilo que você tem que quebrar dentro de você, aquilo que você precisa realmente curar, porque, gente, somente um coração curado é capaz de transbordar amor. E aí, então, depois que você tiver realmente limpado, feito essa limpeza dentro de você, você pode pedir aí o que você deseja, né, seus sonhos, suas conquistas, porque Deus, gente, Ele não está te recusando a dar nada, nenhum tipo de bem material, mas você precisa entender que antes de qualquer coisa, você tem que resolver algumas pendências, se você tiver algumas pendências. Então, antes de pedir um carro, peça perdão, né? Peça para Ele te dar aí um coração generoso, um coração bondoso, para você desenvolver aí a sua compaixão, piedade, né, pelo próximo, para que você seja realmente uma pessoa que entende que você está aqui para evoluir e, consequentemente, para você conseguir evoluir outras pessoas também. Tá? Então, isso realmente é o grande significado, né, o que nos traz realmente sentido aí da nossa vida, da nossa existência. Quando a gente compreende isso, né, a gente consegue aí realmente olhar o mundo de uma maneira diferente, olhar a vida de uma maneira diferente, e tudo ganha um novo sentido, um novo brilho, uma nova cor, né, uma nova vida, literalmente. Porque quando a gente caminha junto com Deus, a gente renova a nossa vida, a gente renova a nossa esperança, a gente renova aí os nossos dias, e a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai ter que fazer renúncias, sim, vai ter que aceitar sim, né, alguns nãos que Ele realmente nos dá, porque Ele é o nosso Pai, né, e Ele sabe o que é melhor pra gente. Então aprenda realmente a alinhar aí as suas vontades,
alinhar realmente aí aquilo que você precisa realmente corrigir na tua vida, para que você realmente consiga realizar, gente, os seus sonhos, as suas metas, as suas conquistas. Legal, gente? Que você realmente seja uma pessoa extremamente abençoada e abundante em todas as áreas da sua vida. Legal? Então essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês hoje. Eu espero que te ajude de alguma forma, né? Te transforme. Eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito, que você deixe essa inscrição, né, o seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas, né, esse vídeo, que possa ajudar de alguma maneira, né, ela a se conectar mais aí com Deus, a se conhecer, né, porque aqui no canal eu falo muito sobre a questão da meditação, do autoconhecimento, né, essa ferramenta que ajuda a desenvolver consciência, a criatividade, a ficar em silêncio, a ouvir mais aí a voz de Deus para poder se conectar mais com Ele, e eu espero que possa te ajudar. Legal, gente? Então, muito obrigada. Até um próximo vídeo, porque eu acredito que a felicidade pode ser treinada.